Fala, seus putos! Seguinte, vou gravar um vídeo hoje daquele maravilhoso de pergunta e resposta, tá? Eu tinha colocado esse bloquinho de pergunta aqui e teve algumas perguntas aqui que eu achei bem interessante gravar, tá? Então, cara, quando eu colocar lá um bloquinho de perguntas, se você não segue no Insta, vai estar passando aqui e vai estar no primeiro link da descrição. Sempre que eu boto um bloquinho de pergunta, algumas perguntas acabam se repetindo. Então, quando tiver isso, eu vou começar a gravar e deixar aqui no YouTube, entendeu? Então é isso aí, vamos lá pro vídeo. Primeira pergunta do Isaac ZLX. Dá para operar usando só o celular? Dá, tá? Só que existe algumas variáveis nisso aí. Se você falar no meu Insta, você vai ver um destaque com o nome Mobile, se não me engano, que é operando pelo celular, que tem, acho que está completando quase os 100 stories já. Então tem operações lá que vocês vão conseguir entender de forma mais clara e tem outras que não. Mas qual o segredo para você operar pelo celular? Você simplificar o operacional. Então, por exemplo, cara, eu uso o suporte de resistência com linha de tendência, que não sei o que, não vai ser tão bom, porque você não vai ter essa praticidade de traçar, de aplicar correto e operar, entendeu? Você não tem tanta mobilidade. Então, por exemplo, eu só opero no celular, normalmente, a maioria das vezes, retração, porque eu preciso de 4 ou 5 candles para poder fazer a minha análise. Então, se eu operando com ele assim, reto, eu já consigo fazer toda a análise, entendeu? Então, quer operar pelo celular? É possível, só que tenta simplificar. Eu tô, no dia da gravação desse vídeo, pensando se eu realmente faço um treinamento exclusivo para operar no celular ou se não. Se tiver rolando isso, vai ter algum link na descrição. Se não tiver, depois vocês me cobrem, porque eu acho legal, porque tem um bocado de pessoas que não têm condições de comprar um PC por enquanto, coisa assim. E, cara, tem como operar pelo celular, tá? Enfim, vamos para a próxima pergunta. Qual a diferença entre operacional e estratégia? De O Lucas ZZZ. Galera, tem uns nomes pica, né, velho? Puta que pariu. Vamos lá. A principal diferença entre operacional e estratégia é porque normalmente, eu ia até riscar aqui, mas não vou simplificar aqui. Um operacional, ele é fundamentado em alguma coisa, algum fundamento de mercado. Preço, oferta e demanda, volume. Você vai ter sempre o mercado em si, as regras que regem o mercado, apoiando você naquilo. E assim você consegue fazer análises, tomar decisão, entender pontos e regiões menores para tomar decisão de entrada. Agora, estratégia normalmente é quando o cara pega um monte de regra avulsa que não tem sentido nenhum, na maioria das vezes, e porque funcionou uma ou duas vezes para ele ali, já cria e vai vender curso com essa porra. Então, a estratégia não sei o que, estratégia da zebra, estratégia da borboleta, cara. Você vai ver, é um monte de regras sem sentido nenhum. E aí o que acontece? Você fica preso nisso. Aí o cara fala que o quê? Não, mas para a estratégia funcionar melhor tem que usar confluência. Você vai ver que não tem fundamento na real, beleza? Enfim, vamos para a próxima. Aqui, do Off Victor. Dificuldade em definir um operacional. Sempre uso um dia no outro dia já troco. Isso aqui é importante. Vamos lá. Qual a importância de você ter um operacional totalmente definido? E vamos para as regras aqui. Primeiro ponto, a gente já falou aqui sobre a diferença entre operacional e estratégia. Então você já entende que o operacional tem que ser fundamentado em alguma coisa. Com base nisso, você vai começar a aprender a tomar decisões dentro do gráfico. E aí começa a vir a questão de adaptação. Primeiro ponto, quando você tem um operacional e você foca exclusivamente nele, você primeiro aprende as regras, tá? As regras básicas daquele operacional. E o que acontece? De cara, você já vai sentir uma melhora, porque essa melhora vem de você ter regras para poder aplicar. Só que aí tá, você vai ver que dessas 10 regras que o seu operacional tem, na prática, realmente, que vai funcionar sempre, são 3, 4. As outras são variáveis. E aqui começa o primeiro ponto. O mercado de renda variável é variável. Nem sempre aquela forma exclusiva que você executa 100% do seu operacional vai funcionar. Isso vai depender de quê? Contexto. Então, aqui entra a questão de contexto. Se chama contexto, vamos botar seja contexto gráfico. Você tem que entender sobre o contexto do seu operacional. Por exemplo, se você opera Fibonacci, e o gráfico está assim, ó, não vai funcionar, caralho. Tá lateral. Dentro desse contexto, a Fibonacci não é aplicável.
Ah, Bruno, mas eu aplico e às vezes funciona. Sim, porra, mas na maioria das vezes não vai funcionar. Porque para Fibonacci funcionar, você precisa de movimentos de ondas, impulsão, correção cada vez maiores, e topo e fundo, ascendente e descendente, aquela coisa toda. Então, nesse contexto aqui, Fibonacci não funciona. Agora, nesse contexto, já funciona, porque você tem realmente impulsões, correções e movimentos de correção. Aí funciona. Então aqui o seu operacional vai aplicar o contexto. E em que ponto a gente chega aqui? O principal é que, dentro do contexto, você vai conseguir perceber que vai haver situações que se repetem. E para você entender essas situações quando se repetem, é só com o tempo no gráfico. Então aqui, além do contexto, para você aprender o contexto de forma correta, você precisa de tempo. Deixar ter tempo. E esse tempo, ele tem que ser alinhado com o que você aprendeu do operacional. Para você aprender as regras do contexto e assim aplicar da forma correta. Se na metade do processo você vai lá e desiste e foca sua atenção em outra coisa, outro operacional, por exemplo, outro tipo de operacional, você não deu tempo para poder pegar as manhas da questão do contexto. E aí, o que é que vai acontecer no final? A sua curva de aprendizado, em vez de ser assim, como deveria ser, aprende, toma uns fumos e aprende com os concertos e vai cada vez melhorando esse aprendizado em si. O que é que vai acontecer? Você vai ter aqueles picos de aprendi. Aí você fala, desistiu. Voltou para estaca zero. Aí você aprendeu um operacional. Deu bom, parou de usar de novo. E você nunca vai sair desse range aqui. É como um mercado lateral. Ele vai sempre encontrar topos e fundos e você não vai conseguir sair dessa porra, entendeu? Então, para você aprender de verdade algum tipo de operacional, aprender de verdade algum tipo de forma de análise da forma correta, você tem que dar tempo. E tempo usando o mesmo operacional para você aprender os contextos e assim aprender a lidar com o mercado no dia a dia. É assim que você vira trader. Senão, você vai ser só um cara que segue estratégia. E estratégia tem validade porque não tem regra. Enfim, vocês entenderam aí. Espero que tenham curtido. Tô com a sede do caralho. Então, se você curtiu, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você realmente está usando o operacional, se você está seguindo estratégia por aí. E, cara, comenta lá quando eu botar o bloquinho de pergunta. Que aí nos próximos eu vou colocar as caixinhas com o host de vocês na pergunta, beleza? Tamo junto, espero que tenham entendido aí. Só o começo.